eu sou Patrícia Frantz, esse é o canal Academia Médica de Saúde e Humanidades. Hoje nós vamos falar sobre a história da depressão, da melancolia, a neuroquímica. Peço que vocês se inscrevam no canal, já deixem um like, né? E ao final do vídeo também possam comentar para a gente poder expandir esse canal, que é um canal dedicado a falar de medicina, de saúde e de humanidades, né? Entrelaçados, tá bom? Então, nós vamos fazer um panorama aí da história da depressão, desde os gregos e passando pela Idade Média, pela Idade Moderna, chegando à nossa época. Vamos começar a nossa história da depressão falando, então, dos gregos e da teoria dos humores corporais e a melancolia. Então, a palavra melancolia, a etimologia dela significa o quê? Ela vem do grego. Melos significa negro, daí vem a palavra melanina também, e colé significa bile, tá? Então daí também derivam palavras médicas que nós usamos, como colelitíase, por exemplo, não é? São as pedras na vesícula, tá? Então literalmente a melancolia era a doença da bile negra. Vamos lembrar lá da teoria, então, de Hipócrates, dos humores corporais. Eles acreditavam que a saúde dependia, então, do equilíbrio de 4 humores, 4 tipos de líquidos corporais, não é? O sangue, a fleuma, a bile amarela e a bile negra. Então, um excesso de bile negra aqui não traria apenas sintomas físicos, ali como digestão lenta, fadiga, mas também um estado mental sombrio, né? Caracterizado por tristeza permanente, desânimo, por lentidão de pensamento. Então, é até interessante também essa teoria dos humores, a gente herdou palavras dela que utilizamos. Por exemplo, a própria palavra humor, né? Humor, então, significa um líquido. A gente hoje fala transtornos de humor, como depressão, ansiedade. Então, o humor, a palavra humor vem dessa época, né? Então, Hipócrates, médico grego, e depois Galeno, médico romano, eles viam a melancolia como um fenômeno natural que poderia atingir qualquer pessoa e cujo tratamento passava por dieta, repouso, exercícios físicos e, em alguns casos, então, intervenções físicas para reequilibrar esses humores, esses líquidos corporais. A gente pode também relembrar do que filósofos falaram sobre a depressão, citando, por exemplo, Aristóteles, no seu tratado ali dos problemas. Ele chegou a sugerir que muitos homens notáveis, filósofos, poetas e líderes políticos tinham esse temperamento melancólico, não é? Como se a mesma disposição que produz a tristeza pudesse produzir também um caminho para a contemplação profunda, né? E até para a criatividade. Depois, essa visão da melancolia vai ser retomada um pouco também pelos românticos, mais para frente nós vamos ver isso, né? Então, aí está a origem dessa compreensão do ser humano sobre o que é a melancolia. Depois, a gente vai ter uma outra visão sobre a depressão, né? Na Idade Média, então, né? A interpretação cristã desse estado que era chamado de melancolia, né? Então, essa experiência chamada de melancolia, essa experiência do abatimento, ela passou, então, a ser interpretada ali pelos teólogos cristãos a partir do prisma da moral e também a partir de um olhar espiritual. Então, os monges ali, padres da igreja do início do cristianismo, eles falavam do pecado da assídia. Assídia. Então, o que significa isso? Significa um torpor da alma, uma repulsa às coisas elevadas, a buscar o bem, a buscar coisas grandiosas e buscar a Deus. Então, seria um cansaço existencial que levaria, então, à negligência das obrigações espirituais. Então, seria uma preguiça da vida, né? Essa assídia, tá? Que era considerado, sim, um pecado, porque acabava implicando na recusa do bem, na recusa de buscar o melhor, né?
ou você olha para frente, vê o que é o bem, o que é melhor e vem aquela assídia, aquela preguiça espiritual de buscar o bem. Eu vou me contentar com isso mesmo, né? Não vou buscar o bem. Então isso acabava sendo interpretado como um pecado, né? Porém, teólogos como Agostinho, que tratou disso, né, o Santo Agostinho, e também o São Gregório Magno já percebiam que existiam casos tão intensos dessa assídia, né, que ela parecia esmagar realmente a vontade. Então, a teologia cristã vai estudar muito a questão do comportamento humano, não é? E esse olhar espiritual a partir da nossa inteligência e da vontade. Então, aqui na assídia parece realmente uma falta de vontade, que a pessoa poderia escolher algo maior, porém, ou escolher o bem, e ela não vai por uma decisão própria, ou seja, né, um erro dela mesma. Porém, eles mesmos perceberam que havia casos em que isso era tão profundo que a vontade realmente parecia estar esmagada, que não parecia haver uma liberdade da pessoa em escolher o bem, né? Então, eles perceberam, não se pode atribuir tudo à culpa moral. Acabou surgindo uma intuição, ainda que incipiente na época, de que certas formas de tristeza tinham raízes mais profundas e até físicas, né, que acabavam limitando essa liberdade de agir das pessoas. Gostaria de colocar aqui uma nota histórica sobre a abordagem, o cuidado religioso dos doentes mentais, né? Distinguir também entre a questão da melancolia, ou que a gente chamaria hoje de depressão, e a loucura, né? Que são outros transtornos que a gente poderia entender hoje como os transtornos psicóticos, né? Então, eles também, né, nessa época do medievo, eles interpretavam essas duas condições como coisas não iguais, né? Elas não eram categorias distintas. Então, a melancolia e os estados psicóticos, mania violenta, né? E a loucura. Então, casos extremos de agitação, de delírio, muitas vezes resultavam em confinamento físico, tá? Pois o risco percebido pelas pessoas nessas sociedades era alto, né? E as opções de tratamento eram escassas. Já a melancolia ou a tristeza profunda ou a depressão, né, que é associado então também a um medo constante, a um retraimento, a um isolamento e lentidão, era manejado de outra forma, né? Nos mosteiros há registros de atenção personalizada a monges abatidos, então adaptação temporária das tarefas, leitura de salmos, conversas com o abade, trabalho manual moderado, né? Interessante que é algo que nós recomendamos para as pessoas com depressão, passeios no claustro ou no jardim para contemplar a beleza, para a reflexão, né? Hospitais, então, os primeiros hospitais da Europa, ali ligados a ordens religiosas, como o Hotel Dieu, em Paris, né? Aplicavam também dietas nutritivas, banhos quentes, a música litúrgica, então já se tinha uma noção de que a música traria uma paz para a alma, né? E muitas vezes combinando práticas médicas herdadas de Avicena, de Galeno, né? Com a vida comunitária e a oração. Então, havia essa atenção para monges com depressão, que já se observava nessa época, a abordagem era mais ou menos assim, né? Claro que existe, então, também o manejo dos transtornos mentais do tipo psicóticos, que eram considerados, então, a loucura, e os pacientes, as pessoas que apresentassem riscos para a sociedade, né? Muitas pessoas vão acusar, muitas vezes, essas ordens ou esses locais, né, esses hospitais de tortura, mas a gente tem que ver também, ter esse olhar. A gente não tinha esse olhar médico que nós temos hoje sobre a doença, não é? Então, claro, essas pessoas fora dessas ordens religiosas ainda também poderiam ser levadas para prisão, para mendicância forçada, para execução sumária. Então, ainda assim, as ordens religiosas, elas figuravam como as
poucas instituições a oferecer algum acolhimento, né? Embora não houvesse tratamento conhecido na época, né, para esses casos. Vamos falar agora então da transição da Idade Média para a Idade Moderna, ali no período do Renascimento. Nós vamos ter aqui um olhar mais amplo sobre a depressão, sobre a melancolia. Temos até um tratado de melancolia desta época, do Robert Burton, de 1631, que se chama The Anatomy of Melancholy, onde ele busca então unir as explicações médicas, filosóficas, morais, né? E vê a depressão, a melancolia, como um resultado de múltiplas causas, desequilíbrios corporais, hábitos de vida inadequados, né? Influências astrológicas e também questões ali, inquietações espirituais. No século XIX, mais tarde então, a gente vai ter o início ali da psicologia e da psiquiatria moderna. Nomes como Philippe Pinel, como Emil Kraepelin, eles já começam a classificar as doenças mentais, não é? E distinguem também a melancolia dos outros transtornos. Ficou célebre a história do Pinel desacorrentando os pacientes ali no asilo de Bicêtre, né? Mostrando então que essas pessoas não deveriam ser vistas como criminosas, mas como pacientes, como pessoas doentes, né? Até então, como a gente falou, muitas pessoas com um transtorno especial, esses transtornos psicóticos, eles eram trancados em masmorras, acorrentados, sofriam castigos físicos, né? Com essa crença de que eles fossem possuídos ou também perigosos por natureza. Ainda assim, esse novo olhar clínico, ele não promoveu uma suavização absoluta, né? Surgiram novos métodos aí de tratamento, tá? Mas, mesmo motivados pela cura, por esse olhar de tratamento de doença, eles ainda eram bastante invasivos e dolorosos. Então, sangrias, indução de vômitos, banhos gelados prolongados, isolamento em quartos acolchoados, também mais tarde a eletroconvulsoterapia sem anestesia, né? Então, essas práticas, elas mostraram que a transição da punição para o tratamento, ele foi gradual, né? Houve um avanço em relação a esse cuidado anterior, né? Brutal, mas ainda muito distante do que se considera uma atenção humanizada, né? Vamos ter esse olhar sobre a época, sobre as dificuldades de entendimento da doença, né? É importante a gente conhecer a história. Bom, a época do romantismo, então, que é mais ou menos essa época também, há, então, um novo valor cultural agregado à ideia que se tinha da melancolia, né? A melancolia que não é vista apenas como uma tentação espiritual ou como uma doença que já estava sendo vista, mas a melancolia aqui como uma musa artística, né? A depressão elevada aqui. Então, escritores como Goethe, por exemplo, um escritor romântico, especialmente lá no Werther, né, vão transformar a dor interior em expressão de sensibilidade elevada, né? Então, a tristeza, que é a depressão, ela foi revestida de nobreza e muitas vezes até cultivada, como se a alma só pudesse tocar a verdade mais profunda, né, mergulhando na sombra, indo até o fundo do poço, né? A gente pode ver esse reflexo também na música clássica romântica. Compositores ali como Chopin, Tchaikovsky, muitos outros, né? Eles deram forma sonora a esse estado, né? As peças dele parecem se nutrir de uma saudade irremediável, de um buraco, né? Uma tristeza profunda. E nesse ambiente aí, o sofrimento da depressão, ele se tornou, para algumas pessoas, quase uma estética, né? Aqui, então, parece que existe esse aprofundamento na depressão, né? A música do período romântico nos dá essa ideia, né? Se eu tô triste, eu poderia abrir a janela, ver a luz, botar uma música alegre para me animar, mas não, se eu tô triste, agora sim eu vou ouvir uma música mais triste ainda,
que é para eu chorar bastante, eu vou deixar tudo escuro, eu vou colocar roupas escuras, né? Então existe algo até masoquista, né? Um certo prazer em curtir essa fossa, essa dor profunda, né? Então esse foi a visão a partir do ponto de vista romântico. No século XX, então, sai a poesia, entra o laboratório, né? Ele marcou essa virada. A palavra melancolia foi aos poucos sendo substituída, então não é mais utilizada como um termo médico, né? E foi substituída por depressão, do latim deprimere, que significa fazer pressão para baixo. Então, refletindo aqui um olhar mais clínico, né? Ela começou a ser percebida e ser classificada mesmo pela medicina, pela psiquiatria, como um transtorno mental, e foi mostrado por muitos estudos a questão do desequilíbrio dos neurotransmissores ali. Então foram descobertos vários neurotransmissores e a gente observa então o envolvimento ali da serotonina, da noradrenalina, né? O olhar romântico, então, ele dá lugar a essa abordagem laboratorial, diagnósticos, protocolos de tratamento, né? Medicações, a psicoterapia que se expandiu. Hoje em dia, como é que nós falamos aí das origens da depressão? Nós vamos falar de predisposição genética, vamos falar desses desequilíbrios neuroquímicos, vamos falar das influências ambientais. Então, esse enfoque, ele vai privilegiar essa dimensão biológica, né? Mas sem excluir os fatores psicológicos e sociais. Ainda não temos aqui incorporado a dimensão espiritual. Então, é um enfoque sobre a dimensão biológica, psicológica e social mesmo. Concluindo, então, seja na filosofia grega, na teologia medieval, na literatura romântica ou na neuroquímica da ciência moderna, a depressão ou melancolia, assídia, tristeza profunda, sempre foi um enigma que atravessa o ser humano na dimensão corporal, mental e espiritual, né? Mudam as palavras, mudam as interpretações, mas permanece esse mistério de como a alma humana lida com o peso invisível da vida que muitas vezes se impõe sobre nós, né? Conhecer essa história é importante, né? É reconhecer que a nossa visão atual não é a única possível. A gente, na verdade, também incorporou esses elementos de épocas anteriores, né? Ela nos faz compreender que a depressão exige talvez um olhar que una o saber do médico, a sensibilidade do poeta, né? E a sabedoria do espiritual. Espero que vocês tenham gostado dessa breve história da depressão. Peço novamente que deixem um comentário, suas impressões, os seus pensamentos sobre isso e continuem aqui comigo para mais vídeos como este.